E aí, concurseiras e concurseiros do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui, professora Gisele Dias, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional aqui do PrEP Concursos, e hoje nós vamos trabalhar algumas questõezinhas referentes a PPP, que é o nosso projeto político pedagógico. Então, pega esse material para a gente poder iniciar, ok? Então, tá aí a nossa aula de hoje sobre PPP, Projeto Político Pedagógico. E a nossa primeira questãozinha diz o seguinte, ó: o projeto político pedagógico, né, o nosso PPP, é norteador das ações da escola. Ações intencionais, planejadas e construídas coletivamente. Então, a gente sabe que, de fato, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é um instrumento pedagógico que ele dá um norte, uma direção, né, para a escola. Ele é um documento norteador das ações da escola e que são sempre ações intencionais, né? Então, a gente sabe que esse instrumento pedagógico é um instrumento pedagógico que traz em si o perfil da escola no seu texto, no seu escopo, perfeito? E aí, continuando aqui, diz assim a questão: sobre o PPP, é incorreto, tá aqui, é incorreto afirmar. Letra A, o PPP se relaciona com a autonomia da escola e com a capacidade que cada escola tem de delinear sua própria identidade. E como eu falei para vocês anteriormente, é através do PPP que a gente sabe qual é o perfil daquela escola, quais são as ações intencionais daquela unidade escolar. Então, a gente já consegue dar uma olhadinha aqui, só dando uma olhadinha na letra A, que está tudo corretinho aqui. Como ele quer uma incorreta, muito provavelmente não vai ser a nossa letra A. B, a valorização dos profissionais da educação e seu aperfeiçoamento permanente deve fazer parte do PPP. E isso é uma grande verdade, porque uma das coisas que deve constar no nosso PPP, né, no projeto político pedagógico da nossa unidade escolar, é a respeito da valorização dos profissionais, né? Porque se a gente deseja que os nossos profissionais cada vez mais melhorem, né, a sua didática, melhorem o ensino que eles dão para os nossos alunos, é necessário que dentro do PPP conste o que vai ser feito, o que vai ser oferecido para este profissional cada vez mais se qualificar, se aperfeiçoar, para que ele esteja sempre crescendo, se desenvolvendo, sempre aprendendo mais, estudando mais, para trazer melhorias para a sua didática, melhorias para o conhecimento de seus alunos. Então, essas informações também precisam constar no PPP. Como ele quer uma incorreta, a gente já percebe que a letra B não é a nossa resposta. Letra C diz assim: a gestão democrática, como princípio do PPP, implica o repensar da estrutura de poder da escola. Com certeza, porque se a gente está falando de projeto político-pedagógico, isso vai estar diretamente interligado a uma gestão democrática. Gestão democrática essa que é prevista na nossa LDB, né, no nosso artigo 3º como um princípio educacional e também é um princípio dentro do nosso projeto político-pedagógico, assim como consta em nossa Constituição Federal também a questão da gestão democrática. E a gente sabe que a gestão democrática ela é descentralizadora, né? Não existe essa questão de ter um poder centralizador dentro da gestão daquela unidade escolar, né? Então, por isso que a gente fala de gestão democrática, por isso que a gente fala dentro de uma gestão democrática que todos os indivíduos, né, possuem o quê? Possuem voz. Perfeito? Então, a letra C diz assim, ó: a gestão democrática como princípio do PPP, e sim, a gestão democrática é um princípio do PPP, implica o repensar da estrutura de poder da escola. É claro que a gente entende que toda unidade escolar possui uma hierarquia, mas de forma alguma o fato de possuir uma hierarquia
torna aquele poder desta, né, hierarquia de cima para baixo, torna essa hierarquia com o total poder na mão. Pelo contrário, porque a gente está falando de uma gestão democrática, de um princípio, né, do PPP, que é um dos princípios do PPP, que é a gestão democrática. Então, o poder vai ser o quê? Descentralizado, não é? E a letra D diz assim, é chamado de político porque a gestão pública, o projeto está ligado a uma linha partidária. E isso não é verdade, né? Quando a gente fala da palavra político dentro de projeto político pedagógico, a gente está falando especificamente do poder que uma unidade, né, que é uma unidade onde a gestão é democrática, é uma unidade em que o seu PPP é construído, né, no coletivo, né, por exemplo, a gente entende que é uma unidade de ensino e que deixe bem claro aqui, a gente está falando das instituições que são públicas, né, gratuitas, aquelas que são assistidas pelo poder público, então são os estabelecimentos oficiais, como muito bem coloca a LDB. É importante que se diga que essas instituições, elas simplesmente colocam os alunos ao quê? A pensar, né? Então, a gente trabalha o desenvolvimento crítico desse ser humano, porque esse ser humano, ele é, né, um cidadão. Na verdade, a gente prepara ele, né, para ser um cidadão. Só que um cidadão crítico, um cidadão que pensa por si só, né? Então, por isso que a gente fala sobre projeto político, pedagógico, porque a gente está preparando aquela pessoa, aquele aluno, para ele, né, a ser um ser ativo na sociedade. E daí, então, o político, porque a gente trabalha principalmente a questão da criticidade, né? A questão do senso crítico, né? Do indivíduo pensar, ok? Então, por essa razão que tem essa questão do político no projeto político pedagógico. Sendo assim, quando na letra D diz essa questão de uma linha partidária, a gente já sabe que não pode, no caso, ser essa aqui a correta. Mas veja bem, a questão que é um item incorreto. Se ela quer um item incorreto, é a nossa letra D, né? Então, tá aqui, letra D, o nosso item, que é a nossa respostinha aqui, perfeito?